Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, gente, hoje na nossa aula de história, nós vamos falar sobre o tempo e a história, certo? Pegue aí o seu livro para acompanhar a leitura, né? Acompanha o conteúdo a partir da página 18, certo? Vamos lá. O que a gente tem para falar sobre o tempo e a história, né? A gente vai começar dizendo que as experiências que vivemos e acumulamos no decorrer de nossa vida, elas compõem parte da nossa história. Nosso nascimento, convívio com os familiares, com os amigos e com o meio ambiente constitui uma fonte histórica para que possamos compreender o que somos hoje. Bem, esse pequeno trecho, né, o primeiro parágrafo do conteúdo que a gente tem para ler, ele já explica algo que eu venho repetindo em todas as nossas aulas de história, né? Que os historiadores, eles estudam uma história que aconteceu no passado, né? Mas a história, ela continua acontecendo no nosso presente, né? Não é porque os historiadores estudam a história que aconteceu no passado que a história vai ser só os acontecimentos do passado. Ela não se refere apenas aos acontecimentos do passado, mas a história se refere a tudo o que acontece. Até porque a gente não pode negar que aquilo que hoje para nós é passado, né, para aquelas pessoas que participaram daquela história que hoje é estudada, que nós conhecemos através do trabalho dos historiadores, dos arqueólogos, né, para aquelas pessoas que participaram daqueles acontecimentos, aquilo lá, aquele momento foi presente naquela época, né? E tudo que a gente vive hoje, um dia vai ser passado. E um dia vai virar matéria de história, né? Um dia vai virar objeto de estudo de arqueólogos, de historiadores e de estudantes e professores como nós estamos fazendo agora, certo? Então, os historiadores são pessoas que estudam os acontecimentos ocorridos com o passar do tempo e utilizam essas informações para conhecer como viveram os povos do passado e como essas ações interferem na atualidade. O conjunto desses acontecimentos e de experiências faz parte da história de um povo, de uma nação e constitui, como já dissemos, o tempo histórico. Bem, como eu ia dizendo, né? Acabei de falar para vocês que, né, a história que pra gente hoje é passado, um dia foi presente, né? E para que ela virasse passado, teve todo um processo, né? O tempo foi passando vagarosamente e coisas foram acontecendo, né? E teve um processo até chegar onde a gente está hoje. Então, assim, tudo que a gente vive hoje, toda a realidade que a gente tem hoje, a nossa cultura hoje, ela é resultado de algo que foi começado lá no passado. Então, tudo que acontece no passado influencia, explica o porquê de tantas coisas que estão acontecendo hoje conosco. Por exemplo, como a gente estudou semana passada sobre a nossa herança cultural, né, em uma outra disciplina, em uma outra aula, a gente estudando o passado do nosso Brasil, né, dos nossos antepassados, daqueles que vieram antes de nós, nós podemos entender, né, basta nós abrirmos o nosso livro de história e nós vamos entender o porquê, né? Por que brasileiro gosta de música de batuque, que é pagode, samba e outros estilos parecidos, né? Por que existe a capoeira? Por que a gente faz capoeira? Por que a gente tem a festa junina? Por que a gente gosta tanto de dormir em rede? Por que a gente come vegetais e frutas? Por que a gente gosta tanto de feijoada? Por que a nossa pele, a pele do brasileiro, ela tem tantos tons de cores diferentes? Por que será que isso tudo é assim? Por que o nosso Brasil é assim? Vocês estão vendo? Para a gente poder responder essas perguntas, né, a gente precisa recorrer ao estudo dos historiadores e dos arqueólogos, né? E nós temos acesso a pequenos resumos desses estudos nos nossos livros de história. Nós temos também muitas fontes para poder conhecer a nossa história, né? Como nós vimos semana passada,
a resposta para todas essas perguntas, e existem tantas outras, mas eu só mostrei algumas perguntas que a gente pode muitas vezes nos deparar fazendo, né? E a resposta ela não é difícil de encontrar, né? Nós sabemos que nós dormimos em rede porque a nossa cultura ela é a miscigenação de 3 povos, né? Ela começou com a miscigenação de 3 povos, né? Hoje ela não se limita somente a 3 povos. Nós temos também o povo da etnia amarela, que são os japoneses, os descendentes do Japão, né? São os filhos e netos de pessoas que vieram do Japão e se casaram com brasileiros, e os filhos e netos, eles moram, os brasileiros também que moram aqui no Brasil até hoje, há muitos anos, e tem os descendentes aqui também. Então a nossa, né, não é à toa que a nossa cultura é chamada de recebeu um nome bem diferente, né? É uma meta-raça, porque ela é a miscigenação de muitas raças, né? Então, voltando ao assunto, eu entrei em toda essa história para poder explicar para vocês que faz todo sentido a gente estudar o que aconteceu no passado para que a gente possa entender o porquê que o nosso presente é como é, né? Então, gente, dando continuidade ao nosso estudo, né? Quero deixar para você aqui a sua atividade. Você vai ler o resto do texto, né, do seu livro, e vai fazer as atividades das páginas 20 e 21. Você vai necessitar de bastante atenção. Se você precisar, leia quantas vezes forem necessárias para que você possa ter uma compreensão, para que você possa assimilar bem o que o nosso conteúdo, né, o que o nosso estudo está querendo, né, passar para você. Você também vai poder ter a oportunidade de fazer uma comparação com a sua própria vida na hora de responder essas perguntas, né? Peça ajuda de algum adulto na sua casa. Se tiver dúvidas, né, tente de novo, né, assista a aula mais uma vez, leia o livro quantas vezes você sentir necessidade, até que você entenda o que a gente tem para estudar agora. Se você sentir necessidade, entre em contato com a escola pelas redes sociais ou mesmo pessoalmente. Você pode vir aqui falar conosco para tirar suas dúvidas, tá bom? Mas não desista do seu crescimento, não desista de tentar aprender, não desista de ter um bom desempenho, de crescer, né? Se esforce no seu crescimento e eu te desejo uma boa aprendizagem. Tá, tchau!